Olá, gente! Estou aqui de volta para dar continuidade aí aos nossos conhecimentos relacionados ao trânsito aí, certo? Hoje eu vim trazer para vocês sobre o pedestre e sobre o ciclista aí. Como eles devem circular na via de trânsito, se existe infração para pedestre, para ciclista, né? Tem muitos condutores, né, que não têm esse conhecimento. Não sei exatamente qual o motivo, se é porque quando tirou a carteira teve aquela pressão toda de pensar só na habilitação e esqueceu que é necessário um conhecimento primeiro para depois vir essa habilitação. Enfim, vocês vão aprender hoje como que o pedestre deve circular, como que o ciclista deve circular, quais são os direitos e deveres, porque precisamos saber que nenhum cidadão tem só direitos. Nós temos direitos e deveres, né? A gente ouve muito aí falar que o pedestre tem todo direito, ele não tem dever nenhum, será? O que o código diz sobre isso? Vamos lá? Então nós temos aqui o pedestre. Logo de imediato a gente sabe que nas vias urbanas, que é dentro da cidade, existem as calçadas para que o pedestre possa estar utilizando aí essa calçada, né, na qual se torna uma proteção maior. Mas e quando esse pedestre sai de uma cidade, que às vezes mora num povoado próximo, dá para ir a pé ou algo assim? Como que funciona essa circulação para que esse pedestre ele esteja dentro dos seus direitos, dentro da questão que o Código de Trânsito traz aí para todos? Então vamos lá. Então vamos fazer de conta que nós temos um pedestre aqui, que ele está saindo de uma cidade com deslocamento fora da cidade. Então vocês vão observar aqui que tem um veículo que vai e outro volta. Vamos colocar aqui que é uma rodovia. Lembrando aí que quando nós falamos via rural, não quer dizer que é só aquelas estradas, que é no caso que não tem asfalto. Rodovia e estrada é chamado aí, né, é determinado aí pelo Código de Trânsito como vias rurais, ou seja, fora da cidade. Imagine esse pedestre circulando desse lado aqui. Então, imagine, ele está vindo daqui, indo para lá. Imagina aí que ele está no mesmo sentido de circulação aqui do veículo. Imagina esse veículo perdendo o controle aí, né? Esse condutor por algum motivo perde o controle do seu veículo. Como que esse pedestre vai estar aí diante desse possível acidente? Observa-se que o pedestre ele está de costa para o veículo. A partir do momento que eu estou de costa para o veículo, o risco aí do acidente ele aumenta, diminui minha possibilidade de defesa, no qual seria aí um comportamento inadequado no trânsito. Então, todas as vezes que um pedestre ele se desloca da cidade para fora da cidade, ele precisa estar em sentido contrário. Então, nós temos aqui um pedestre em sentido contrário, porque ele vai ficar frente a frente com o veículo, para que ele possa ter uma possibilidade maior aí de se defender, caso venha a possibilidade de algo aí, né, no trânsito. Então, para vocês que vão fazer provas de legislação aí, quando disser lá como o pedestre deve circular em via rural, vocês vão responder que ele deve estar em sentido contrário. Isso ficou um pouco tumultuado aqui, mas tá aí, ó, via rural, ele deve estar em sentido contrário. Essa é a resposta aí, certo? Agora vamos para aquela parte que eu disse, e aí, pedestre, ele paga multa, ele não paga multa, como que funciona isso? Existe sim uma possibilidade de infração para o pedestre. Qual seria essa infração? O pedestre, quando ele está em desacordo com o Código de Trânsito, é estabelecido 50% da infração leve aí. Leandro, mas como que esse pedestre vai estar em desacordo? Um exemplo.
O pedestre, ele tem aí a possibilidade de estar fazendo uma travessia numa faixa. Porém, ele prefere não ir até a faixa e fazer essa travessia fora dela. Então, até qual distância o pedestre é obrigado a fazer aí a travessia na faixa? Se for uma faixa de até 50 metros de distância, eu tenho que utilizar essa faixa. Então, tá aí, pedestre. Caso venha acontecer algo, venha acontecer questões de julgamento, o Código de Trânsito vai ser aberto e vai dizer, e aí? Quando aconteceu, como o pedestre estava se comportando? Será que ele perdeu o direito dele? Agora, o motorista que atropela um pedestre na faixa, aí a história já muda completamente. Porque ele está na faixa dele e o motorista veio e atropelou dentro de um local que é próprio para esse pedestre. Mas a partir do momento que esse pedestre faz essa situação, ele deixa a favor aí de um possível aí acidente, perdendo os seus direitos aí. Um outro detalhe, Leda, mas e se não tiver faixa? Como é que funciona isso? Vocês lembram que no vídeo anterior eu falei sobre o motorista, que ele deve imaginar a linha divisória para que ele possa virar à esquerda em via de sentido duplo? Então, o motorista tem que imaginar a linha divisória, certo? Então, o pedestre também tem que imaginar uma faixa de pedestre. Então, ele não pode fazer, por exemplo, uma travessia dessa forma aqui. A gente vê muito pedestre fazer isso. Atravessa, porque eu estou vindo nesse ponto comercial aqui. Faça a travessia no perpendicular, no transversal, que é como se essa faixa existisse aí. É uma outra maneira no qual o pedestre pode, não estou dando certeza, gente, cada caso é um caso, pode estar perdendo o seu direito quando, por exemplo, ocorre aí um atropelamento aí, numa situação que ele está fazendo uma travessia, como se diz, na diagonal. Mas é claro, a gente já sabe o que acontece. Atropelou o pedestre, todo mundo está do lado do pedestre ali. É assim que funciona. É igual aquelas crianças que aprontam na escola. Apronta. O dia que ela não aprontou, mas ninguém viu o que foi feito, quem fez o erro, foi fulano. Por quê? Porque ele sempre faz algo errado. Tá aí, o motorista também, normalmente relacionado motorista e pedestre, tem isso aí. Até porque o conhecimento maior tem que haver com o motorista, né? O pedestre tem seus conhecimentos, mas quando se trata aí de cuidados, o maior cuida do menor. Então a gente vê os veículos motorizados cuidando, por exemplo, de pedestre, ciclista e assim por diante. Então tá aí, pedestre. Como que você deve circular? Tá aí para quem vai fazer prova de legislação. Se o pedestre estiver fora da cidade, ele tem que estar em sentido contrário, fila única indiana aí, para que possa ter mais segurança fora da cidade. E quando ele venha desobedecer as regras, 50% da infração leve. Agora vamos lá para o ciclista. A gente vê aí ciclista circulando, a gente observa muito ciclista que vem, como se diz, né, no popular, frente a frente com os veículos. Esse frente a frente, que é o sentido contrário, ele só é permitido quando existe uma ciclofaixa ou ciclovia. Por exemplo, esse veículo está indo nesse sentido. Então aqui tem uma ciclofaixa ou uma ciclovia. Quer dizer que o ciclista pode estar voltando em sentido contrário aos veículos. Ciclista, se não tiver uma ciclovia ou uma ciclofaixa, você é obrigado aí, de acordo com o código, em circular no mesmo sentido de circulação dos veículos aí. Leda, mas e aí? Eles vão acabar me atropelando. Vamos aos detalhes? Todo ciclista tem que ter equipamento obrigatório com um retrovisor esquerdo para ele controlar o trânsito aí. Então, aqui está relacionado ao ciclista. Então, vamos colocar um ciclista aqui. Se o ciclista está indo nesse sentido, eles têm que ir aqui, ó. Se ele está voltando, ele volta aqui. A gente sabe que ele tem preferência diante aí dos veículos motorizados.
mas também ele tem algumas regras que ele precisa seguir. Ele entra na mesma situação aí do pedestre. Eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres aí. Ah, mas se o pedestre tem multa, o ciclista também tem? Claro que tem. Ciclista, quando ele circula, por exemplo, na calçada, ele provoca risco aí de acidente. Imagina aí, você saindo de um ponto comercial e de repente um ciclista vem e te atropela. Vai machucar. Por quê? Porque é um veículo. Então, se o ciclista utilizar a calçada, ele precisa desmontar da bicicleta. Fiquem atentos aí, você cai em prova. Ó. Quando é que o ciclista equipara-se ao pedestre? Quando ele desmonta e empurra a bicicleta. Então, o ciclista quer usar a calçada? Desce da bicicleta, para que você possa utilizar a calçada. Porque caso você não faça isso, você está cometendo uma infração média. Não vai pontuação para carteira aí, né? Porque aí é o ciclista, um veículo não motorizado aí, mas vem a multa a ser paga aí. E a bicicleta ainda é removida. Ainda tem aí uma medida que nós chamamos de medida administrativa de remoção da bicicleta aí. Aqui o pedestre eu falei sobre vias rurais. E o que eu falo sobre o ciclista? O ciclista não pode estar circulando, por exemplo, em rodovia. Então o código estabelece que rodovia e via de trânsito rápido, que são umas vias com mais velocidade dentro da cidade, os ciclistas não podem circular nessas vias aí. Certo aí, ciclistas? Pedestre, a partir de hoje, lembre-se, tem direito, mas tem deveres também. Ciclista, do mesmo jeito. E para vocês que estão indo fazer prova, aí vem a dica. Fora da cidade, sentido contrário. Dentro da cidade tem a calçada. Infração para o pedestre, 50% da infração leve. Ciclista, infração média. Quando, por exemplo, ele circula numa calçada, ao invés de empurrar a bicicleta, ele está montado nessa bicicleta. Quando é que ele pode em sentido contrário? Vamos colocar aqui, contrário, se ele tiver uma ciclofaixa. Se ele não tiver uma ciclofaixa, ele tem que ir no mesmo sentido. Certo? Então tá aí quanto ao pedestre e ao ciclista. E um abraço a todos e até a próxima aula.